Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de contabilidade gerencial. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula e agora a gente já vai começar a aplicar a contabilidade gerencial de fato, né? Na aula passada, nós compreendemos alguns conceitos sobre a contabilidade gerencial e também algumas diferenças, né, entre contabilidade gerencial, que ela é muito mais focada no usuário interno da informação contábil, né? Como a gente viu, ela é muito mais do que as demonstrações contábeis, ela vai além, pois ela nos possibilita aí a geração de diversos relatórios adicionais, análises adicionais, que muitas vezes você não consegue fazer em uma contabilidade tradicional, né, que a gente nomeou de contabilidade financeira, que ela pega toda a parte das normas societárias, fiscais, tributárias. Então, a gente viu como a contabilidade gerencial, ela pode ser importante para a gestão do negócio, porque ela possibilita, como eu disse, uma série de análises adicionais, e essas análises adicionais, elas podem ser feitas de diversas formas, utilizando diversas ferramentas, métodos de gestão, e a partir de hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre eles. Inicialmente, a gente vai falar sobre o fluxo de caixa projetado. Bem, quando vocês tiveram a aula de estrutura das demonstrações contábeis, que eu acredito que vocês já passaram por essa aula, quem não passou ainda com certeza vai passar, vocês aprenderam a demonstração contábil de fluxo de caixa, né? O método direto, o método indireto. Na aula de hoje, a gente vai aprender como utilizar um fluxo de caixa projetado, uma projeção, né, mais para fins gerenciais desse fluxo de caixa. Nessa segunda unidade do livro, vocês têm tanto uma explicação dos métodos de fluxo de caixa direto e indireto, e também em relação à contabilidade gerencial, que é a utilização do fluxo de caixa projetado. Então, a gente vai se ater mais aqui ao fluxo de caixa projetado, para a gente compreender como que ele pode auxiliar a empresa para fins gerenciais, para fins de gestão dos recursos da organização. Vou compartilhar a minha tela com vocês. E vamos lá, pessoal, vamos começar a entender o que que é o fluxo de caixa projetado e por que que ele é importante e ele também auxilia, né, os gestores no dia a dia para cuidar realmente do dinheiro da empresa, né, dos recursos financeiros da organização. Então, pessoal, o fluxo de caixa projetado, ele é um controle gerencial disponibilizado ao gestor financeiro para que se possa antecipar situações de risco ou falhas que possam comprometer o orçamento da empresa. Pessoal, o dia a dia de uma empresa, né, especialmente para quem trabalha mais na parte da gestão financeira, é recebimentos e pagamentos, né? Independente do tamanho da empresa, todo dia vão ocorrer pagamentos, desembolsos de recursos financeiros e também recebimentos, né? Quando o cliente paga para você, quando você recebe um desconto, uma bonificação. Então, o teu fluxo financeiro, ele muda todos os dias. E o fluxo de caixa projetado, pessoal, que ele é montado, ele é estruturado com o objetivo de você fazer previsões, de você prever uma situação que pode acontecer no futuro. E qual que é o objetivo? Por que que é importante você prever essa situação? Para que você já possa antecipar situações de risco e que possam comprometer a saúde financeira do seu negócio. Então, o objetivo de você fazer uma projeção, porque aqui quando você projeta, quando você pensa em algo para o futuro, para a tua empresa, você não sabe ao certo o que vai acontecer, por mais alinhado que esteja o planejamento, ele é um planejamento, né? No futuro, você vai conseguir entender se isso vai se concretizar ou não. O fluxo de caixa projetado também ele é uma medida importante para você realizar essas previsões financeiras. O que pode acontecer eu tomando essas medidas, eu estabelecendo determinados prazos, tanto de pagamento quanto de recebimento? Então, o objetivo é justamente esse, você fazer previsões com o objetivo de antecipar diversas situações. Situações que podem ser desejáveis, que você espera para a empresa, tomando determinada decisão planejada, ou até evitar situações de risco que podem comprometer o negócio. Então, o objetivo é você fazer
essa previsão, né, um planejamento aí de fluxo de caixa para o futuro, tanto de saídas como também de recebimentos, para que você possa entender como que a tua empresa vai se comportar lá na frente e que medidas eu preciso tomar para que eu não fique no vermelho, né? Para que eu não tenha problemas aí de dinheiro, de recursos financeiros na minha empresa. Então, pessoal, contextualizando aqui o fluxo de caixa para vocês, ele é o controle dos recursos financeiros da empresa, onde tudo que é comprado, vendido ou gasto é registrado. Então, de modo geral, o fluxo de caixa é igual ao saldo inicial, mais as entradas, menos as saídas, o que vai gerar aí um resultado final no período. E eu trouxe um exemplo bem simples aqui para vocês, para a gente entender como que o caixa ele vai se comportar na empresa. Aqui, pessoal, quando a gente fala em caixa, nós estamos falando de todas as disponibilidades a curtíssimo prazo que estão disponíveis naquele momento para a empresa. Então, aqui o caixa, ele é o valorzinho que a empresa tem lá guardado no cofre, na gaveta, né? Então, aquele valor em dinheiro, o valor que a empresa tem em conta corrente no banco, então aquele valor de conta corrente no banco, que ela também está transacionando, também faz parte da demonstração de fluxo de caixa. E aquela aplicação financeira, por exemplo, de liquidez imediata, que ela pode retirar o valor a qualquer momento, também faz parte, então, do fluxo de caixa. Então, aqui, pessoal, quando nós estamos falando de caixa, nós estamos falando de todas as disponibilidades que a empresa tem no curto prazo, no curtíssimo prazo, né, que estão hoje disponíveis para ela. Então, vejam só o exemplo que nós temos aqui. Aqui, hipoteticamente, nós temos um saldo inicial de caixa de R$ 10.000, englobando todas aquelas contas que eu comentei agora com vocês, a aplicação financeira de curtíssimo prazo, de liquidez imediata, né? O banco, o dinheiro, né? Que a empresa tem a empresa tem, né, lá no seu financeiro da empresa. Então, nós temos aqui um saldo inicial de R$ 10.000, então esse é o saldo inicial da empresa. Ela efetivou pagamentos de 5.000, ela recebeu dos seus clientes, por exemplo, R$ 8.000, ela fez um investimento de R$ 2.000, então esse dinheiro ele pode ter ido para outra aplicação, outro investimento de prazo maior, de duração maior para a empresa, e ela ficou com um saldo final de caixa de R$ 11.000. 11.000 positivo. Se vocês fizerem essa continha aí junto comigo, vocês vão perceber que esses R$ 11.000, eles são positivos, então é uma coisa boa. Então, percebam aqui que o caixa da empresa, nesses parâmetros, ele está saudável, porque ela tinha um saldo inicial que ela conseguiu realizar os pagamentos do dia. Além disso, nesse dia entrou um pouco de dinheiro de recebimento dos seus clientes, por exemplo. Ela aproveitou para fazer um investimento ali para deixar, às vezes, algum valor aplicado por mais tempo, ou algum outro tipo de investimento que ela julgue importante ou necessário, e ela finalizou o caixa dela com um saldo positivo, para começar no dia seguinte e começar tudo isso de novo. Recebimento dos clientes, pagamento de fornecedores. Então, percebam aqui que a gente tem um caixa saudável. O problema, pessoal, é que nem sempre isso acontece. Muitas vezes, por falta de planejamento, o que acontece? Você precisa fazer, chega a determinado dia do mês, você precisa fazer mais pagamentos e você não tem o saldo de caixa o suficiente e nem naquele dia vai entrar dinheiro para que você possa fazer esses pagamentos. E aí as coisas começam a ficar bastante delicadas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que aconteceu com um cliente meu que ele justamente estava com esse problema de caixa. E aqui foi numa conversa que isso foi identificado. Eu visitei o cliente, estava conversando com ele, como estavam as vendas, né? Como que estava, né, a loja, o estabelecimento. E ele me disse o seguinte: olha, eu não vejo meu dinheiro entrar. Todo dia eu tenho conta para pagar e eu não vejo o meu dinheiro entrar. Eu não sei para onde ele está indo, porque todo dia ele tinha conta para pagar e tinha dias que ele não tinha o valor, o saldo suficiente na conta para poder fazer esses pagamentos. E aí a gente começou a investigar. E aí fomos mais a fundo para tentar entender. O que essa empresa estava fazendo? Quando tinha um boleto, ou quando ela realizava alguma compra,
ela sempre pagava à vista, porque ela não queria ver, né, aquele monte de boletos, né, nos prazos ali para fazer pagamento. Ela preferia sempre pegar e sempre pagar à vista. Recebia o boleto, já pagava, ia fazer alguma compra que ela precisava para a empresa, seja estoque de produto, ou seja, uso e consumo, ela já pagava à vista também, então sempre ela estava pagando, sempre tudo à vista, né? Era basicamente tudo à vista. Porém, os recebimentos dela, eles eram muito picadinhos, porque ela vendia, era um pequeno comércio, então ela vendia na fichinha, os clientes pagavam da forma com que eles queriam, que eles desejavam, né? Então, conforme eles podiam. Aí, o que estava acontecendo? Ela estava pagando sempre tudo à vista, e os clientes, eles estavam pagando picadinho em 2, 3, 4 vezes. E aquela fichinha, né, deixava lá anotadinho e eles iam pagando conforme eles queriam. Mas vejam o problema que isso ocasionou, pessoal, porque estava saindo muitos recursos de forma muito imediata e os recebimentos estavam acontecendo de forma muito lenta. Então, o que a gente organizou, né? A gente teve que dar uma organizada na casa para ela conseguir realmente dar a volta e ela ter de novo um caixa aí satisfatório, né? Um caixa bom para ela poder ter ali a sua gestão financeira de forma mais saudável. Então, o que nós fizemos? A gente organizou os boletos no prazo. Então, alguns fornecedores, né, foi conversado essa questão do prazo, ver se eles poderiam estender um pouquinho, sem ter incidência de juros, esse tipo de coisa. Então, nós orientamos ela também que ela fizesse os pagamentos desses boletos no prazo e que não antecipasse, para ela não se apertar de dinheiro. Então, primeiro, faz os pagamentos que estão vencendo, né, esses que estão mais perto do vencimento, e os que vão vencer com um tempo maior, com prazo de 30, 60 dias, deixa lá, para dar tempo do quê? Dos teus clientes pagarem, para você ter esse recurso para poder fazer esse pagamento. E aí as coisas começaram a melhorar. E é claro que ela teve que dar uma olhada também no seu contas a receber. E ela acabou percebendo que ela estava com muita inadimplência, ela estava também com muito dinheiro a receber, então muito crédito a receber, né? Muitos clientes a receber. Então ela também fez essa verificação, começou a dar prazos menores, começou a estabelecer prazos com os clientes, então eles pararam de pagar quando eles queriam, e sim de forma mais parceladinha, organizada, para quê? Para que ela conseguisse programar esses pagamentos. Então, aqui, pessoal, é só um exemplo bastante simples de fluxo de caixa, e que é um problema bastante comum, é um dos problemas que a gente mais vê na empresa, né, nas empresas, que é você não fazer um equilíbrio entre os teus pagamentos e os teus recebimentos. E geralmente é isso que ocorre e é um dos problemas mais comuns que a gente vê. Você não ter esse equilíbrio entre os vencimentos dos boletos que você vai ter que pagar para o teu fornecedor e quanto que você vai receber o recurso do teu cliente. É claro, pessoal, se você pegar uma empresa em início de vida, até ela conquistar clientes e tudo mais, às vezes ela precisa comprar estoque de forma antecipada, de forma à vista, e aí ela vai precisar de capital de giro. Aí são outras necessidades que ela vai ter. Mas uma empresa que já está rodando, que ela já tem crédito no mercado, que ela já tem uma carteira de clientes, uma carteira de fornecedores, de parceiros, é necessário que se faça toda essa verificação para ver o que pode ser melhorado aí para a empresa não ter essas deficiências de caixa, porque muitas vezes ela acaba tendo que captar pegar capital de giro, né? Às vezes no banco a taxas muito altas, e às vezes com uma simples análise, um simples estudo, organizando a casa, ela nem precisaria desse capital de giro. Basta organizar os pagamentos e recebimentos. Então, pessoal, aqui uma breve introdução, depois eu vou mostrar também um exercício para vocês, mas para vocês observarem que esses pequenos pontos, né, que eles podem ser ajustados internamente dentro da empresa, eles já podem aí ser de grande valia para evitar problemas maiores, de caixa, de recursos financeiros. E qual a importância, então, do fluxo de caixa para as empresas, né? Do fluxo de caixa projetado. Já falei aqui um pouquinho sobre a importância, mas aqui a gente tem alguns tópicos que é importante a gente reforçar para vocês realmente entenderem como que ele é um planejamento aí a ser feito e como ele é um planejamento bastante importante. Registrar diariamente as entradas e saídas. Então, pessoal, como no teu dia a dia ou de forma projetada, importante que você faça esses registros para conseguir compreender minimamente como a empresa vai se comportar no futuro.
projetar o que a empresa terá que pagar e o que a empresa terá para receber no futuro. Então, isso também você consegue entender o que a empresa vai ter para pagar, quanto que ela vai ter para receber, para você verificar quais são os seus melhores prazos para pagamento, de acordo com os prazos que você concedeu para os seus clientes. Analisar o saldo diário, assim como fazer provisões de saldo para o futuro. Quando você faz essas previsões, pessoal, dos pagamentos e dos recebimentos, você consegue entender quanto que vai sobrar. E essa sobra, ela é interessante que você saiba para que você possa planejar um novo investimento para o teu negócio, novas aquisições, novas aplicações. Então, isso também é interessante, você já vai pensando como que você vai utilizar esse recurso, essa sobra de caixa da tua empresa. Tomar decisões sobre os recursos e a necessidade de capital de giro quando ocorrer déficit de caixa. Pessoal, mesmo você fazendo um fluxo de caixa projetado, mesmo você mantendo um controle de fluxo de caixa na empresa, poderá sim ocorrer momentos que você vai necessitar de capital de giro. O que é capital de giro, pessoal? É aquele dinheiro que você precisa para a manutenção da tua empresa, para pagar os teus funcionários, os colaboradores, né? Pagar prestadores de serviço, fazer o pagamento dos fornecedores. Então, em algum momento pode ser que você precise desse dinheiro que tem que estar agora disponível para você fazer os pagamentos da empresa. Então, muitas vezes, mesmo numa empresa que está saudável financeiramente, pode ocorrer que em algum momento ela vai necessitar de capital de giro. Mas o interessante aqui é que você projetando isso e você percebendo, bah, naquele momento eu acho que eu vou precisar de capital de giro. Se você optar por pegar um capital de giro de uma instituição financeira, você prevendo isso, quem sabe você já começa a estudar taxas melhores, você faz isso de forma mais antecipada, você consegue barganhar essas taxas de juro no mercado. Então, você consegue aí realmente se planejar para a hora que tu precisar desse dinheiro, ele estar disponível e não em taxas, às vezes, absurdas, né, que você vai ter que pagar de juros e tudo mais referente a esse empréstimo. Agora, se você percebeu hoje que você está defasado de dinheiro, você não tem recursos no teu caixa, você vai hoje para o gerente do teu banco, ó, preciso que você me libere um valor aqui em dinheiro na minha conta corrente hoje, nesse momento, porque eu preciso pagar os meus fornecedores. Esse senso de urgência que você tem, você não vai conseguir barganhar o preço das taxas no mercado e nem estudar outras possibilidades. Você vai naquela mais rápida e muitas vezes acabam incorrendo despesas aí desnecessárias. Então, se você projetou e se você percebeu que em determinado momento do teu mês, do teu ano, você vai necessitar de capital de giro, você já vai tomando as providências necessárias e já vai estudando qual que é a melhor forma de captar esse recurso. E aí você vai ter menos despesas, né? Vai onerar menos a tua empresa também. Mais um item: tomar decisões sobre aplicações ou investimentos quando ocorrer sobras de valores positivos em caixa. Então, é claro, pessoal, que o ideal é que sempre sobre dinheiro no caixa, porque se a empresa não está sobrando dinheiro, está tendo algum problema aí. Ela está vendendo muito barato, ela está gastando demais, ela está pagando muito pelos produtos ou serviços de outros fornecedores e não está sobrando dinheiro. Em algum momento, essa empresa vai começar a dar prejuízo se ela já não começou. Então, pessoal, o interessante de você fazer esse fluxo de caixa projetado também é entender como que você vai gerenciar as sobras de dinheiro. O que você vai fazer com essas sobras? Você vai retirar parte como lucro? Você vai fazer um investimento na empresa, comprar um novo maquinário, fazer um treinamento para os colaboradores, realizar uma aplicação desse dinheiro em alguma instituição financeira. Então, aqui você começa a planejar como que você vai utilizar esse dinheiro dentro da empresa. Então, isso é positivo também, porque você não tem nenhuma surpresa. Quando você faz uma projeção, você não tem nenhuma surpresa positiva e nenhuma surpresa negativa. Porque o que acontece? Nossa, chegou a determinado período, o teu caixa está 10, está ótimo, tem dinheiro sobrando. E na euforia, você pega esse dinheiro e tira tudo para você como lucro, né? Você pegou esse dinheiro e retirou como lucro. Tá, mas espera aí, será que você poderia ter usado esse dinheiro, né? Será que você poderia ter retirado? Será que não era melhor ter feito um investimento, ter pensado melhor em como usar esse dinheiro? Então, pessoal, tanto para as partes negativas como para as partes positivas, a importância do fluxo de caixa justamente para isso, para você entender quais são os próximos rumos
como que você consegue aí recalcular a rota na tua empresa, se necessário, né? E aí, pessoal, alguns cuidados também que a gente precisa ter, né? E alguns até aqui eu já comentei com vocês, né? Que eles são importantes e a gente precisa ficar de olho. E quando a gente tem aí uma projeção de fluxo de caixa, a gente já consegue perceber alguns itens aqui e já ter esse cuidado. Contrair dívidas que você não pode pagar. Então, se você tem um fluxo de caixa projetado e você quer fazer uma nova compra ou às vezes um novo investimento, você vai olhar para o teu fluxo de caixa projetado e você vai verificar se essa compra, se esse gasto, ele vai se encaixar no teu fluxo ou se eventualmente, né, você vai contrair uma dívida e você não vai conseguir pagar. Inadimplência de clientes, então a gente precisa levar isso em consideração também, né, pessoal, que nem tudo que você vende é líquido e certo que você vai receber. Então, na maioria das atividades, na maioria das empresas, acabam sim que você tem aí um grau de inadimplência, seja ele alto, seja ele dentro aí do esperado, mas é quando você tem uma projeção, quando você tem um controle, você consegue avaliar isso, né? Baixa nas vendas, você também consegue perceber, né? Então, você tem lá um valor a receber dos seus clientes e esse valor começa a diminuir, mas você não está vendendo à vista, o que está acontecendo, né? Provavelmente, os teus clientes estão deixando de comprar de você, né? A falta de controles financeiros, que pode acarretar em todos esses outros itens que eu mencionei até agora com vocês, e a questão da distribuição de lucros, né, que é o que eu já comentei com vocês também, né? Então, muito cuidado aqui, pessoal, e orientem os clientes de vocês sobre isso. Nem tudo que sobra de dinheiro lá no caixa da empresa, no banco da empresa, é lucro, né? A gente tem toda, né, uma escrituração contábil que a gente precisa observar, então nem tudo que está lá é lucro. E é necessário se atentar a isso. Então, o que acontece? Muitos empreendedores pegam, né, vão raspando aí o dinheiro do caixa da empresa, mas acabam gastando em outras coisas, em outras finalidades, mas muitas vezes por conta disso a empresa fica no vermelho. É claro, né, pessoal, a gente sabe que todo empreendedor, né, todo mundo que se arrisca, que abre uma empresa, que passa por todos os desafios que é empreender, ele quer gerar o seu lucro, né? Ele quer gerar o seu lucro, tirar o seu dinheiro, realizar os seus sonhos com esse dinheiro. Isso é perfeito, é possível, com certeza. O dinheiro ele não tem que ficar todo para a empresa, obviamente, mas isso ele precisa ser realizado de forma sustentável. Então, ele precisa analisar quanto dinheiro que a empresa precisa para se manter e quanto desse valor, um percentual desse valor que eu posso retirar, que é o meu lucro, que é o meu direito também eu fazer essa retirada de lucro, mas que eu não comprometa a sustentabilidade financeira da empresa. Então, tudo isso tem que ser bem observado, né? Mais alguns conceitos aqui, pessoal, alguns itens importantes, né, para a gente observar. O fluxo de caixa, ele determina um fator importante para as empresas, que é o capital de giro, que é o que eu já comentei, né, com vocês. Ele é necessário para que a empresa continue financiando as suas necessidades diárias. Então, quando ela não tem capital de giro, né, interno, que não foi gerado recursos devido às suas atividades, muitas vezes ela tem que captar fora. Então, por isso que o fluxo de caixa ele é importante, para verificar em que momentos que isso pode acontecer. Isso quer dizer que a empresa precisa ter dinheiro em caixa disponível todos os dias, então é importante que a empresa tenha recursos em caixa todos os dias, de acordo aí com a atividade dela, de acordo, né, com a sua gestão, ela precisa desses recursos. Quando a gestão de caixa ela é bem feita, há a possibilidade de saber quais os melhores momentos para agendar os pagamentos de fornecedores ou fazer compras, que é o que a gente já conversou até agora também. Quando você faz uma gestão de fluxo de caixa bem feita, você sabe quando que é o melhor momento de você fazer os pagamentos para os teus fornecedores, para não correr o risco de você se apertar, às vezes precisar de capital de giro desnecessário, né, externo, de uma instituição financeira. Então, é justamente para isso, pessoal, para você entender e fazer a gestão aí da melhor forma possível desses recursos para não ficar no vermelho, né? Aqui a gente tem uma figura, pessoal, que ele mostra, né, que o fluxo de caixa, ele é um produto da integração do contas a receber, ou seja, as entradas de recurso,
que é a conta de contas a receber? O que fica naquela conta, né? Quando você faz uma venda e o teu cliente vai te pagar a prazo, fica lá no teu contas a receber, né? E o quê? E o teu contas a pagar, que são as saídas de recursos, os pagamentos para fornecedores, pagamento de salário, impostos, né? E outras tantas coisas que uma empresa, né, tem aí de desembolsos que é necessário que ela faça. Então, olha só, pessoal, esses dois itens, né, da parte financeira vão para o fluxo de caixa, e o fluxo de caixa é aqueles três itens que eu já comentei com vocês. O caixa, aquele valor físico que está na empresa, a conta corrente dos bancos e também as aplicações financeiras de curto prazo, que eles podem, aí elas são imediatas, né? Que você pode retirar o dinheiro a qualquer momento. Então, você tem um contas a pagar, um contas a receber, e você precisa fazer essa gestão de caixa para quê? Para que o teu contas a pagar não se sobreponha aos teus valores a receber. E, pessoal, vocês podem pensar, meu Deus, mas a professora está chovendo no molhado aqui, né? Ela está falando tanto da importância, mas é claro que as empresas fazem isso. As empresas, muitas delas, pessoal, aqui não vou generalizar, porque tem empresas muito bem controladas, mas tem empresas que não fazem. A gestão do caixa é um dos itens responsáveis pela mortalidade de muitas empresas, especialmente nos seus primeiros anos de vida. A gente, como contador, pessoal, vocês, como futuros contadores, vocês entenderam a importância. Eu tenho certeza que ficou muito claro para vocês como que essa gestão de caixa ela é realmente importante. Porém, não são todos que pensam assim, não são todas as empresas que efetivamente têm uma gestão de caixa. Então, se você for para uma consultoria, se você for atender um cliente, você vai perceber que em algum momento você vai se deparar com uma empresa que está nessa situação, que está com o caixa todo bagunçado, que não tem controle, que tem conta vencida para pagar, justamente porque não fez o planejamento. Por isso, pessoal, que eu estou trazendo vários conceitos, estou falando da importância aqui para vocês do fluxo de caixa, porque quando é dentro da nossa área, a gente entende a importância, mas a gente esquece, né, que o pessoal que está lá fora, as empresas, muitos deles não conhecem essa parte dos negócios, né, mais relacionados à gestão. Às vezes o dono da empresa é o dono, é o marketing, é o vendedor, ele faz tudo na empresa. Ele não tem tempo de se atentar ao financeiro. Ou às vezes até uma empresa maiorzinha, uma empresa média, uma empresa grande, também tem problemas. Por outros fatores, tá, pessoal? Muitas vezes por outros fatores que vão além das paredes da empresa, né? Fatores econômicos, sociais, que tudo isso vai interferir. E a empresa precisa se adaptar, né, a esses novos cenários. Então, assim, entendam que eu tenho certeza que vocês chegaram até aqui sabendo da importância, né, de implementar uma gestão de fluxo de caixa na empresa. Mas lembrem-se que nem sempre isso vai acontecer, e isso é uma oportunidade para vocês também. Eu acho que isso é uma oportunidade de vocês mostrarem esse serviço também do contador, de auxiliar nesse processo de gestão da empresa, que nós não estamos aqui apenas para atender ao fisco, atender aí as normas tributárias e fiscais que nós temos no país, mas vocês podem sim ajudar e auxiliar os clientes nesse processo, né, que é mais voltado à gestão da empresa, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe algumas fragilidades, então, algumas coisas que precisa estar muito alinhado na empresa para que essa implementação do fluxo de caixa, ela se efetive, tá, pessoal? Porque quando você pega ali uma empresa, mesmo que seja uma empresa pequena, mas já são várias pessoas, já pode gerar conflito. E aí você pensa uma empresa média ou uma empresa grande, é maior ainda pode, né, esse conflito acontecer. Então, para que seja efetivamente possível você implementar um fluxo de caixa, alguns itens eles precisam estar bem alinhados. E quais são eles, pessoal? Total apoio da diretoria. Então, a diretoria, ela precisa comprar a ideia de que a gestão do fluxo de caixa, ela é importante, porque é a diretoria que vai tomar as decisões, e se ela não obedecer à gestão de caixa, não vale a pena você implementar. Então, aqui é total apoio da diretoria. Eles precisam comprar essa ideia. Envolvimento e integração dos diversos executivos e comprometimento dos responsáveis pelas áreas, no sentido de alcançar os objetivos e as metas propostas no fluxo de caixa.
Só vou tomar uma aguinha aqui antes de eu explicar esse item. Gente, o que que ocorre? Quando nós falamos de implementação de fluxo de caixa, a gente não vai jogar essa bomba só para o setor financeiro. A gente não vai dizer, ó, financeiro, se vira aí e faz, né? Implementa. Não. A gente precisa do envolvimento de todas as áreas da empresa, porque nada adianta o setor financeiro estar preocupado com as finanças, se vê lá o meu marketing, o meu comercial gasta, faz um contrato de um valor que a empresa não vai conseguir pagar em determinado período, ou o setor de compras compra mais do que o necessário ou mais do que a empresa pode pagar em determinado período. Então, é por isso que todas as áreas, pessoal, e especialmente os executivos, as direções, eles estejam muito cientes de que a empresa possui uma gestão de caixa e para que seja possível você fazer determinada compra e para você efetivar determinado orçamento, você precisa verificar se esses recursos eles são disponíveis e não vão prejudicar o orçamento da empresa. Então, todo mundo precisa estar muito ciente disso. Isso não é uma função apenas do setor financeiro. O financeiro, claro, ele vai fazer todo o processo de implantação, ele vai verificar as questões técnicas, ele vai verificar se é necessário um novo software, um novo sistema, ele vai verificar quais são as possibilidades técnicas de implantação e vai fazer essa implantação. Porém, todas as áreas, elas também precisam estar cientes da importância para não extrapolar, porque senão cada um toma a sua decisão e aí de nada adianta você ter a gestão de caixa implementada, né? Adequado treinamento do pessoal envolvido na implementação do fluxo de caixa da empresa. Então, sim, né, pessoal, a parte mais financeira, de gestão financeira da organização, ela existe, são várias complexidades que estão ali dentro, né? Então, é você cuidar do teu contas a pagar, é receber, você cuidar de contratos, então é bastante responsabilidade e bastante funções. Então, sim, você também, né, os donos da empresa, eles também precisam estar cientes que em algum momento é viável sim que se faça treinamentos, especialmente desse pessoal envolvido, para deixar todo mundo mais capacitado possível para esse momento de implantação. Um sistema eficiente de informações financeiras, né? Para quê, pessoal? Para que se possa fazer as mais diversas projeções e que, além disso, se possa armazenar a informação da forma mais correta possível. Então, sim, pode ser que a empresa ela precise investir em novos sistemas de informações para que seja possível fazer as projeções necessárias, né, para a empresa. Organização da estrutura funcional com a definição clara das metas e dos níveis de responsabilidade de cada área. Aqui é bem interessante, pessoal, porque você precisa definir metas, né? E em relação a essa implantação, em relação também à sobra de caixa e tudo mais, é muito importante. Então, você precisa nomear os responsáveis e você precisa estabelecer metas, para que fique muito claro como que vai se dar todo esse processo, né, de gestão dos recursos da empresa. Então, não pode não ter dono, tem que ter um dono, tem que ter as suas responsabilidades muito bem definidas. Integração dos diversos setores, né, ou departamentos da empresa ao sistema de fluxo de caixa. Então, pessoal, essa integração setorial, ela é importante tanto na questão de armazenamento de informação, como na questão também de avaliar as informações que são geradas. Análise constante dos desvios em relação às metas orçamentárias e a adoção de procedimentos para a correção dessas, né, de tais discrepâncias. Aqui, pessoal, outro ponto, né, bem importante. Nem sempre o fato de você ter um fluxo de caixa, a empresa vai conseguir seguir com os seus pagamentos e recebimentos da forma com que foi projetado. Podem acontecer problemas, a empresa vai ter que desembolsar muitas vezes mais do que o esperado. Isso tudo pode acontecer, né? Porém, você precisa analisar esses desvios, porque se eles são constantes, tem coisa errada. A empresa não está fazendo a gestão financeira correta, uma gestão financeira de caixa de forma correta. Então, é importante, pessoal, essa não basta só ter o fluxo de caixa, você tem que analisar e verificar se a empresa está conseguindo, de fato, seguir com essa gestão dos recursos.
E agora, pessoal, eu vou passar um exemplo para vocês, que inclusive vocês têm na apostila, tá? Eu não vou passar todo ele por conta do nosso tempo, mas eu vou explicar para vocês onde que vocês precisam fazer a leitura, e eu vou me ater mais aqui à questão do fluxo de caixa, da gestão do fluxo de caixa, para vocês compreenderem um exemplo aqui. Só deixa eu ir para a apostila primeiro, só deixa eu descer aqui. Eu só quero ir para a unidade 2 para eu mostrar para vocês a atividade que a gente vai realizar como exemplo aqui, que está disponível na aula 2 para vocês, tá? Pessoal, tudo que eu conversei com vocês está aqui, né? Então, depois vocês podem fazer a leitura. É importante que vocês façam a leitura do livro, né? Mas vamos lá, então, para o exemplo. Aqui. Pessoal, o que, que nós temos aqui? Nós temos um exemplo da empresa Boa Costura Limitada, e ela é especializada em bolsas de couro. E aí, existiram aí, né, várias situações que ocorreram em determinado período, as suas políticas, né, também de gestão de caixa, e todas elas estão aqui, certo? A forma com que ela paga os fornecedores, a forma com que ela recebe dos clientes, a forma com que ela recebe, com que ela paga os salários da empresa. Então, tudo está aqui. Pessoal, eu não vou fazer a leitura, como eu comentei, por questão de tempo, e eu não acho que vai ser efetivo eu fazer a leitura aqui para vocês. Eu acho que vocês vão se perder. Então, olha só, vocês vão acessar, é a página, deixa eu ver se aparece a página. Página 33, tá? Então, é a unidade 2 do livro de contabilidade gerencial, página 33, tem esse exercício aqui. Vocês podem fazer a leitura dessas premissas iniciais. E o que, que aconteceu aqui, pessoal? Aqui tem toda uma projeção das vendas que foram realizadas, vendas, né, realizadas. Então, aqui nós temos a tabela de projeção de vendas, projeção de contas a receber, projeção de compras, tá tudo aqui. Projeção de pagamento dos fornecedores, custo das compras, movimentação dos estoques, projeção de despesas com vendas, projeção das despesas administrativas, projeção de despesas tributárias, as projeções de saída de caixa com as despesas de venda, projeção de caixa com as despesas administrativas, projeção de caixa com as receitas e despesas, projeção dos impostos sobre vendas, projeção das saídas com os impostos sobre vendas. Pessoal, eu quero que vocês façam a leitura com calma, destacando ali o que vocês julgam importante no momento da leitura. Como eu comentei, eu não vou fazer a leitura aqui para vocês. E a gente vai entender um pouquinho como que todas essas situações, elas impactaram na gestão de fluxo de caixa da empresa, tá? Aqui no final, pessoal, quando você passa aí por todas as tabelas, vocês vão ter aí a tabela 16, que é a demonstração do resultado projetada, né, pessoal? Então, aqui a gente consegue observar uma demonstração de resultado que foi projetada de acordo com o cenário que a empresa estabeleceu. E nós temos uma demonstração de fluxo de caixa projetada. E é essa que a gente vai observar agora. Então, eu trouxe essa tabela aqui para o Excel para ficar um pouquinho mais fácil da gente observar, né? Para ele ficar maior e depois eu vou disponibilizar para vocês aqui também. Mas vejam só, pessoal, o que, que nós temos aqui? De acordo com as projeções de recebimentos, pagamentos, porque vejam só, pessoal, aqui nós estamos falando da gestão de caixa, entrada e saída de recurso. É diferente do regime de competência adotado pela empresa. Por exemplo, a empresa, em determinado período, ela vendeu R$ 1 milhão, certo? No mês de julho. No mês de julho de 2022, ela vendeu R$ 1 milhão, certo? Significa que ela vai receber esse R$ 1 milhão dentro do mês de julho? Não, a não ser que ela venda tudo à vista. Mas isso vai depender muito da política dela. Ou seja, pessoal, o regime de competência, ele não tem relação aos pagamentos e recebimentos. Por isso que a gestão de caixa, né? Por isso que além do DRE, além de outros demonstrativos, a gente precisa olhar para o caixa
Também, porque a forma com que ela paga e recebe dos seus clientes não necessariamente segue o regime de competência, tá? Então, pessoal, se atentem no livro, quando vocês forem fazer a leitura dessa atividade, que tem lá as projeções de vendas e também tem as projeções tanto dos pagamentos como dos recebimentos, que daí sim vão interferir no caixa da empresa, tá? Então, olha só, pessoal. De acordo com as suas projeções de venda, a empresa fez as suas projeções de recebimentos. Então, olha só, no mês 1 ela estima esse recebimento, mês 2 e mês 3. Pessoal, só tem 3 meses, tá, pessoal? Então, aqui, por que eu coloquei até o mês 5? Porque as vendas do mês 3, ela vai receber até o mês 5. Mas percebam que dentro do mês 5, ela não tem mais nenhum recebimento além das vendas do mês 3. É porque aqui nós estamos trabalhando só com 3 meses. E daí para frente, conforme ela foi recebendo ou pagando, tá? Mas o ideal é claro que a empresa ela faça essa projeção para períodos maiores, né? Ela pode fazer para 6 meses, 1 ano. Aqui, para ajudar na nossa didática, a gente está fazendo apenas para 3 meses, tá? Vamos lá, então. Aqui nós temos um valor de recebimento dos clientes, então, em todos os meses. Aqui a gente vai observar, como eu comentei com vocês, especialmente os meses 1, 2 e 3. Os pagamentos de fornecedores. Então, aqui, pessoal, percebam, né, que os meus pagamentos de fornecedores, eles já estão menores do que os recebimentos. Então, isso já é um bom indicativo. Eu vou pagar menos do que eu receber. Mas é claro, além dos fornecedores, né, fornecedores de matéria-prima, de mercadorias, a gente tem algumas outras despesas aqui também. Como são aqui as nossas projeções de saída com despesas de vendas, né? Então, eles ficam ali na faixa, né? 125, 130, 131, não interfere muito, né? E isso aqui, pessoal, é o que foi pago, é o que foi pago dentro desse mês. Então, aqui nós temos, né? Salários, comissões, fretes, propaganda. Então, tá tudo aqui. Em relação às vendas, as projeções de saída de caixa. Nós temos a projeção de saídas das despesas administrativas, então nós temos aqui os salários, seguros, vigilância, limpeza, comunicação, que não se alteram tanto, né? Tem uma alteração aqui, mas ela não é tão expressiva. Então, aqui também já está informado essas projeções de saída. Nós temos também uma projeção de saída de caixa e de entradas, né? Com receitas e despesas financeiras. Nós temos uma projeção de despesas tributárias, IPTU, alvará, as taxas diversas também estão elencadas aqui, e uma projeção de saída de caixa com os impostos sobre as vendas, tá, pessoal? ICMS, PIS, COFINS, tudo que envolve, né? Está tudo aqui. Pessoal, todas essas projeções, elas estão no livro, mas eu trouxe aqui para facilitar um pouquinho o entendimento, tá? E agora a gente vem aqui para a nossa projeção do fluxo de caixa. Então, vejam só, pessoal. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para ficar bem visível para vocês. Eu tinha um saldo inicial que vai aparecer também ali na atividade, né, para vocês, no livro, de R$ 200.000 no primeiro mês, né, no meu primeiro mês de análise. Eu tive um recebimento de vendas de 925 mil. Eu tive também receitas financeiras. Então, o meu total positivo de entradas de caixa é 1.130.000. De saídas, o que eu tive aqui? Eu tive um valor bem expressivo também, porque eu tenho fornecedores, eu tenho despesas de vendas, administrativas, impostos sobre vendas, que eu preciso também considerar, imposto de renda e contribuição social, pessoal, por quê? Por que esse imposto de renda e contribuição social está aqui no primeiro mês? Porque ele é referente ao trimestre anterior, né? Então, a gente sempre paga imposto de renda no subsequente, né, referente ao trimestre anterior. Então, por isso que está aparecendo esse desembolso aqui também, eu preciso programar. Eu tenho aqui também o pagamento de um empréstimo, que está lá no livro elencado para vocês. Então, vejam só, eu tive um total de saídas de caixa de 941 mil. É expressivo, mas percebam que eu tenho um saldo excedente de caixa, então sobrou dinheiro. Isso que é a parte positiva, sobrou dinheiro aqui.
Que eu fiz com essa sobra, pessoal? Então, conversando, né, na empresa, isso tudo você precisa avaliar, foi optado por aplicar parte desse dinheiro. Então, foi aplicado 138.500 e a empresa resolveu manter aí para os próximos meses um saldo sempre de 50 mil. Então, ela mantém um saldo de caixa de 50 mil para ter como capital de giro e o excedente ela opta por aplicar. E aí, pessoal, o que acontece no segundo mês? Vejam só, o saldo final do meu caixa do mês 1 é o saldo inicial do meu caixa do mês 2, certo? E aqui começa tudo de novo. Eu tenho um valor de recebimento de vendas, né? Um valor de 1.100.000 de valores que eu vou receber. Eu tenho receitas financeiras que eu projetei também. E eu fiz uma projeção de pagamentos, tá? Então, pagamento de fornecedores, as despesas que nós elencamos, né? De vendas, com impostos, despesas administrativas. Eu optei, então, por adquirir um veículo, então eu tenho esse parcelamento do veículo. Então, a empresa viu que seria sustentável, que ela teria condições de fazer o pagamento dessa parcela, então ela fez essa opção, né, de compra. Então, está aqui o parcelamento desse veículo e o total das saídas. Sobrou dinheiro, olha só, de 1.155.000 de caixa, sobrou aí 233.000, beleza. Qual que foi a decisão dela? 50.000 eu deixo de saldo e o restante eu aplico. Então, o que ela fez? Ela aplicou 183.000 e ficou sobrando de caixa 50.000 reais. Esses 50.000 reais, que são o saldo final do mês 2, eles serão, o saldo final do mês 2, perdão, eles serão o saldo inicial de caixa do mês 3. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Mesma coisa, todo mês é assim. O recebimento das vendas, as aplicações. Logo abaixo, nós temos os saldos, né, os saldos de saída do caixa, né, de fornecedores, de despesa, de impostos, do empréstimo do veículo que a empresa adquiriu, e sobrou aí mais um valorzinho de caixa. O que ela fez? Manteve 50.000 de caixa e o restante ela aplicou. O restante ela fez uma aplicação, certo? Então, percebam, pessoal, que aqui o caixa ele está sustentável. Está sobrando o saldo aí de capital de giro que a empresa tem aí como margem de segurança, e o excedente ela está fazendo, então, as suas aplicações. E é claro que aqui, pessoal, a gente está observando isso por mês, né? Mas é bem interessante que a empresa tá, inclusive, analise isso por dia, né? Porque às vezes, pessoal, pode chegar ali um dia que ela tem 1 milhão de reais para receber, mas no dia 20, só que lá no dia 10 ela tem fornecedor para pagar e ela não tem dinheiro, porque ela só vai receber dos clientes lá no dia 20. Então, aqui, para fins didáticos, a gente está mostrando para vocês de mês a mês. Mas é importante que essa verificação, que esse fluxo de caixa, ele seja analisado e controlado de forma diária, né? Então, todos os dias você fazer essa verificação, tá bem? Então, aqui, pessoal, o que a gente consegue perceber? Que ela tem condições aí, né, de seguir com as suas atividades, que ela consegue tranquilamente seguir com as suas atividades. Agora, olha só, pessoal, vamos fazer uma suposição aqui. Ela adquiriu um veículo, né, em determinado mês, e a primeira parcela ficou para ela pagar no mês 2. Percebam que essa parcela tá bem tranquilo para ela fazer o pagamento, tá dentro aí do fluxo financeiro dela. Agora, vocês imaginem se ela tivesse optado por pagar esse veículo à vista. Vamos colocar aqui que esse veículo custaria, sei lá, deixa eu tentar, ele não vai me deixar, ele não está me deixando digitar aqui, não tem problema. Pessoal, imagine que esse veículo, ele tivesse sido pago à vista, aqui nesse mês 2, 300.000 reais. Façam isso em casa, vocês vão ter esse arquivo disponível. Será que ela ia ter caixa suficiente para pagar isso à vista? Às vezes não. Então, gente, você fazer um parcelamento, você fazer uma previsão parcelada na empresa de investimentos, de fornecedores, não é ruim, tá, pessoal? Você tem que avaliar sempre
os juros, né, que estão sobre essa operação, se tem algum juro, vale a prazo e tudo mais, mas você precisa fazer isso de acordo com as condições financeiras da tua empresa. Aqui, nessa parcela de 60 mil, o caixa dela está sustentável. Se ela tivesse que pagar o valor à vista de 300 mil, ela não teria esses recursos, faltaria dinheiro. Então, por isso que essa análise ela é importante. Ela tem esse projetado para 3 meses, então, se tudo ocorrer mais ou menos dessa forma, porque a gente sabe que pode não ocorrer, ela sabe que 60 mil ela consegue assumir de parcela, porque está dentro aí das perspectivas, né, tanto de recebimentos como também de pagamentos, certo? Gente, qualquer dúvida em relação a esse exercício, vocês podem me chamar, tá? Então, pode me perguntar que eu fico à disposição de vocês. Eu vou fechar aqui e agora a gente volta para o nosso slide, porque a gente vai para mais um assunto. Então, aqui, pessoal, agora a gente encerra a parte do nosso assunto de projeção de fluxo de caixa. E, claro, pessoal, ele é um assunto do livro bem extenso, porque tem essa atividade, então eu recomendo que vocês passem por ela. Se vocês quiserem, vocês podem refazer a atividade até vocês chegarem nos demonstrativos, porque é bem interessante para vocês realmente conseguir consolidar aí tudo que a gente aprendeu. Então, deixo como dica para que vocês também façam, ou no caderno, ou no computador, como que vocês acharem interessante. Vocês vão ver que vocês vão entender como fazer e vocês vão conseguir aplicar também o fluxo de caixa, certo? E agora, pessoal, faz parte da segunda parte dessa unidade, os controles internos e informações contábeis para decisões gerenciais, para decisões especiais, melhor dizendo. Pessoal, então, o controle interno são realmente controles que eles vão ser realizados internamente para a empresa, que também possibilitam aí uma tomada de decisão mais efetiva. O controle interno, ele pode ser dividido, classificado em operacional, quando ele é relacionado às ações que propiciam o alcance dos objetivos da entidade. Pode ser também contábil, relacionado à veracidade e à fidedignidade dos registros e das demonstrações contábeis. E também normativo, que é relacionado à observância e regulamentação pertinente de acordo com o tipo de empresa. Então, são esses três tipos, né, essas três classificações que nós temos de controle interno, que é o operacional, o contábil e o normativo, cada um aí com as suas funções dentro da empresa. E aí, pessoal, para a gente entender um pouquinho como que o controle interno ele pode auxiliar, a gente tem um exemplo que também está no livro de vocês, que ele conta aí uma historinha para a gente decidir o que é mais viável, né? Então, vejam só, pessoal. Essa empresa, ela fabrica determinada peça, porém, ela pediu para o contador, porque sim, pessoal, é sempre o contador que precisa analisar esse tipo de informação. O controller, o contador, é sempre alguém da nossa área. Ele pediu para verificar se vale a pena continuar fabricando determinada peça de seu produto ou se seria melhor adquirir essa peça de um mercado externo. Então, hoje, pessoal, essa empresa ela fabrica um produto X e, para fabricar esse produto X, ela fabrica uma das peças desse produto, certo? E ela quer saber se eventualmente não valeria mais a pena ela comprar essa peça pronta do que fabricar essa peça. Então, vejam só. O preço de venda dessa peça é de R$ 439,12, se ela adquirisse a peça pronta. A empresa precisa atualmente de 5.009 unidades dessas peças. Os custos diferenciais para produzir as peças, né, a gente vai conferir a seguir. Então, pessoal, essa tabelinha aqui que nós temos são os custos referentes à fabricação das peças. Então, a gente tem aqui a matéria-prima, a mão de obra, direta e indireta, consumo de força e outros custos. Então, todos esses custos, eles estão envolvidos na fabricação dessa peça. E aí, pessoal, se as peças elas forem adquiridas de um fornecedor, ao invés de fabricar, as máquinas utilizadas atualmente para produzi-las poderão ser vendidas pelo seu valor contábil. Então, eles poderiam vender as máquinas que hoje são utilizadas para produzir. Além disso, com essa adoção, né? Então, adotando essa opção de você comprar ao invés de fabricar,
seria reduzido também o gasto com a depreciação mensal total da máquina, né, e também os seguros. A depreciação, ela não tem uma saída financeira, mas ele é um custo, é uma despesa da empresa. E também os seguros, né? O seguro ele é um desembolso, e também se evitaria esse desembolso. Por outro lado, pessoal, no caso de adquirir essa peça de um fornecedor, ocorreria os seguintes custos adicionais: os fretes, então R$ 1 por unidade adquirida, mão de obra adicional para recepção, inspeção, manuseio dos materiais, né? Então, de 293.200, aqui já considerado os encargos sociais. E aí, pessoal, aqui a gente tem a tabelinha, né? Para a gente tomar essa decisão. Então, vejam só. Eu fabricando, eu tenho uma despesa de R$ 3.075.082. Se eu comprar essa peça, eu vou ter uma despesa e um gasto de R$ 2.497.761,08. E aqui, pessoal, ainda tem alguns itens, né? Porque seria economizado aí a questão da depreciação, não teria essa despesa, e além disso, teria a receita com a venda da máquina de R$ 58.000. Então, pessoal, a gente olhando nessa perspectiva financeira, o que valeria mais a pena? Fabricar ou comprar? Quando o gestor, né, depois que o contador montou esse relatório, essa tabela e mostrou para o gestor vai olhar, bah, realmente, né, eu estou economizando aqui mais de R$ 500.000. Então, sim, valeria a pena eu adquirir essa peça pronta e não fabricar aqui. Porém, pessoal, existem mais alguns fatores qualitativos que também precisam ser observados, né? Então, o contador vai fazer a parte dele, vai fazer todo esse levantamento de informações, mas ele também precisa atentar o dono da empresa para essas situações, tá? Então, são alguns aspectos que a gente também precisa avaliar. Será que a qualidade da peça adquirida é comparável com a da peça fabricada? Então, você tem que avaliar a qualidade. Você vai conseguir adquirir uma peça na mesma qualidade daquela que você fabrica? Isso você precisa avaliar. Como se comparam os prazos de entrega e o período necessário para fabricar a peça? Porque, pessoal, quando você depende de um fornecedor, de um ou de vários, você precisa avaliar se está dentro dos prazos que você consegue também suportar. Então, quanto tempo você leva para fabricar e quanto tempo o teu fornecedor leva para te entregar a peça? É um tempo maior? Você consegue suportar esse prazo? Tu precisa avaliar. O abastecimento da peça é fácil ou pode haver problemas futuros? Você imagina, pessoal, que existe só um fornecedor que fabrica essa peça e você é totalmente dependente desse fornecedor. É bastante delicado, você precisa avaliar esse risco, né? Se vale a pena você ficar dependente desse fornecedor. Ou, claro, se são vários fornecedores, pessoal, você precisa avaliar o risco de cada um deles, né? Quantos fornecedores eu tenho? Qual que é mais ou menos o prazo que cada fornecedor tem para fazer essa peça, a entrega dessa peça para mim? Então, tudo isso você precisa avaliar. Esgotadas todas as possibilidades de se obter economia de mão de obra, foram esgotadas, né, melhor dizendo, todas as possibilidades de economia, tanto de mão de obra ou também de matéria-prima, em relação à fabricação da peça, porque assim, pessoal, atualmente, esse é o valor que se tem, né, para a fabricação da peça, mas realmente foi avaliado se às vezes se pode reduzir ou mão de obra, ou o custo da matéria-prima. Então, isso também precisa ser avaliado. Porque, às vezes, pessoal, você fez essa análise, só que quando você foi lá para análise qualitativa, estudar os fornecedores, né, que você poderia comprar a peça, o prazo de entrega, a qualidade da peça, pode ser que você chegue à conclusão que não vale a pena você comprar, devido a alguns fatores aí que não vão suprir as suas necessidades ou expectativas. E aí você precisa voltar aqui e precisa verificar o que você pode melhorar, o que você pode reduzir de custos para ter um custo menor e continuar fabricando. Tudo isso, pessoal, isso é possível com os controles internos, né? Com essa análise mais interna, mais gerencial de tudo que acontece dentro da empresa, certo? Deixa eu fechar aqui. Vou descompartilhar a minha tela.
Pessoal, então para nossa aula de hoje é isso, a gente aprendeu 2 itens bem importantes. A gente vai dar mais uma passada na parte de controles internos, em outras partes do livro que nós temos também esse assunto. E a parte do fluxo de caixa, aí que tomou a maior parte da nossa aula, a gente vai, né, fazer alguns exercícios, então depois vocês terão atividades também nas próximas semanas sobre fluxo de caixa, e vocês ficam no compromisso também de vocês fazerem a leitura desse material, dessa verificação, para que vocês possam acompanhar a aula. Então, pessoal, o que que eu recomendo, né? Façam a leitura, tentem montar as tabelas, depois volta para a explicação final, onde eu mostro o fluxo de caixa, para vocês entenderem melhor como que esses valores eles estão se comportando e qual é a origem desses valores? Eu acredito que vai ajudar bastante vocês nesse entendimento do fluxo de caixa. E claro, se vocês tiverem alguma dúvida, eu também fico à disposição na sala de tutoria para a gente conversar por lá. Pessoal, antes de eu finalizar a aula, eu gostaria de fazer um apontamento bem importante em relação ao fórum. Gente, o fórum, ele precisa ser escrito com as palavras de vocês. Eu não vou considerar mensagens no fórum que elas foram extraídas totalmente da internet, copiadas e coladas, né? E sem nenhum comentário do aluno. Se você quiser extrair alguma informação da internet, de um artigo, de um livro, você pode, não tem problema, só que você precisa obrigatoriamente citar este livro, esse autor, é obrigatório que você cite e que você faça os comentários com as suas palavras, porque o objetivo do fórum é gerar essa reflexão e essa interação entre os colegas. Se cada um for lá copiar os textos da internet e jogar lá no fórum, não vai ter discussão. E eu não vou conseguir entender também qual a percepção de vocês sobre os assuntos que nós vamos discutir lá. Então, pessoal, cópias da internet, na sua integridade, sem comentários do aluno, nem nada, eu não vou aceitar. Então, quando vocês forem para o fórum, façam bem feitinho, tirem o tempo para estudar, para entender qual que é a proposta do fórum e insiram as suas contribuições, tá bem? A gente se vê na próxima semana e eu desejo bons estudos para vocês. Até mais. Tchau, tchau.